Olá, boa tarde. Eu sou Caroline Povoleri e você acompanha comigo agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 26 de outubro. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a taxação dos super ricos com alíquota menor do que a proposta pelo governo. O texto segue agora para o Senado. Por 323 a 119 votos, o projeto de lei que prevê a taxação dos investimentos dos super ricos foi aprovado na Câmara. Pela proposta, pessoas físicas vão ter a cobrança de tributação de investimentos no exterior, os offshores, e a antecipação de imposto em fundos exclusivos no Brasil. A matéria, que deve ser analisada pelo Senado, tramitou na Câmara em regime de urgência e é uma das prioridades do governo, que pretende aumentar a arrecadação. O relatório do deputado Pedro Paulo usou o conteúdo da medida provisória que instituiu o chamado Come Cotas nos fundos fechados. Com isso, a tributação deve ser sobre os rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas no exterior e trusts, que são bens administrados por terceiros. Inicialmente, o governo federal havia sugerido uma alíquota de 10% para fundos de alta renda. Esse percentual seria cobrado 2 vezes por ano, sobre os rendimentos de cada fundo. Mas o relator diminuiu a alíquota para 6%. Os fundos exclusivos de investimento são voltados a quem tem, no mínimo, 10 milhões de reais em investimentos. Atualmente, existem 2.568 fundos exclusivos de investimentos no mercado brasileiro. Mais de 750 bilhões de reais estão alocados nesses fundos, o que representa 12,3% de tudo o que está aplicado no Brasil. Já no caso das offshores, a proposta prevê a tributação de 15% sobre o lucro esperado e 8% sobre o estoque. Atualmente, quem investe fora do Brasil nos fundos deste tipo escapa da taxação se não movimentar os valores. A primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal já foi apresentada pelo senador Eduardo Braga. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa até o dia 10 de novembro. O relator da PEC da reforma tributária informou que a proposta não permitirá aumento dos impostos superior à média dos últimos 10 anos. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa entre os dias 7 e 9 de novembro. Entre os principais pontos alterados no Senado, em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho, estão o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados, determinação de uma revisão periódica a cada 5 anos dos benefícios que reduzem a tributação de setores específicos da economia, a limitação da carga tributária sobre o consumo a uma porcentagem do Produto Interno Bruto, com base na média da receita no período de 2012 a 2021. A proposta também cria uma alíquota de impostos com redução de 30% para profissionais liberais, como advogados, médicos e arquitetos. Outro destaque é a inclusão de setores em regimes diferenciados de tributação, entre eles o de saneamento, telecomunicações e concessão de rodovias. Outros pontos da reforma tributária ainda devem ser detalhados depois em lei complementar, deixando dúvidas sobre o texto. Um exemplo é o imposto seletivo, que tem como objetivo desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O Senado aprovou 3 indicações do presidente Lula para o Superior Tribunal de Justiça. Os parlamentares também rejeitaram a indicação para assumir a Defensoria Pública da União. Com folga, o plenário do Senado aprovou os nomes dos 3 indicados do presidente Lula para o Superior Tribunal de Justiça. A advogada Daniela Teixeira recebeu 68 votos favoráveis e 5 contra, e vai se tornar a 6ª mulher na atual composição do STJ, tribunal que possui 33 cadeiras. Antes de chegar ao tribunal, a nova ministra foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Os desembargadores Teodoro Silva
Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, e José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também foram aprovados pelos senadores. Já para o cargo de Defensor Público-Geral da Defensoria Pública da União, o nome do advogado Igor Roque foi rejeitado e pegou a instituição de surpresa. Isso porque um nome recomendado pelo presidente da República ao cargo nunca havia sido negado pelo plenário do Senado. O plenário do Senado computou 38 votos contra a condução de Roque à vaga, 35 a favor e uma abstenção. Ele precisaria de pelo menos 41 manifestações favoráveis para assumir a função. A votação no plenário é secreta. Em julho, o advogado chegou a ser sabatinado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob relatoria do senador Humberto Costa. Ele ficou em segundo lugar na lista tríplice elaborada pelo órgão para assumir o cargo. E mais uma vez, o Conselho de Segurança da ONU não chegou a nenhum consenso. 2 novas resoluções sobre a guerra de Israel e Hamas foram rejeitadas ontem. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou nesta quarta-feira 2 novos projetos de resolução sobre a guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas, apresentados por Rússia e Estados Unidos. O texto proposto por Washington, votado primeiro, teve 10 votos a favor, 3 contra, entre eles Rússia e China, com direito a veto, e 2 abstenções. No total, 4 projetos de resolução sobre o conflito foram rechaçados nos últimos 10 dias na ONU por objeções de grandes potências. Além de condenar os ataques terroristas do Hamas e outros grupos, o texto afirmava o direito de todos os estados à autodefesa, sem mencionar Israel especificamente. Também pedia pausas humanitárias para que a ajuda chegue à população de Gaza, submetida a um bloqueio israelense, e a necessidade de continuar trabalhando pela criação de 2 estados, um israelense e outro palestino, convivendo lado a lado em paz. Submetido à votação em seguida, o projeto russo, copatrocinado pela Venezuela, apesar de o país sul-americano não fazer parte do Conselho, teve o mesmo destino, evidenciando a divisão entre as principais potências sobre a questão palestina. O texto russo teve 4 votos a favor, 2 contra, dos Estados Unidos e Reino Unido e 9 abstenções. No texto, a Rússia pedia o estabelecimento imediato de um cessar-fogo humanitário duradouro e plenamente respeitado, e condenava toda a violência e as hostilidades contra civis. A China lançou nesta quinta-feira uma missão que tem 3 jovens astronautas que vão à Estação Espacial Tiangong em uma nova etapa de seu programa que pretende enviar pessoas à Lua até 2030. O foguete Longa Marcha 2F, que transportava a nave Shenzhou 17, decolou com sucesso do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, na região noroeste da China, com a tripulação de astronautas mais jovem desde a construção da Tiangong. O capitão da equipe é Tang Hongbo, de 48 anos, que retorna pela primeira vez a Tiangong. Ele é acompanhado por Tang Shengjie, de 33, e Jiang Xinlin, de 35 anos, ambos em sua primeira viagem espacial. A tripulação tem a menor média de idade da história das missões espaciais chinesas, 38 anos. Os integrantes da missão anterior, Shenzhou 16, estão há 5 meses na estação Tiangong e se preparam para receber o novo trio antes de retornar para a Terra na próxima semana. A segunda maior economia do mundo investiu bilhões de dólares no programa administrado pelas Forças Armadas para tentar alcançar o mesmo nível dos Estados Unidos e da Rússia. Como parte da estratégia, Pequim planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e deseja construir uma base na superfície do satélite da Terra. E essa edição fica por aqui, mas se você quiser rever essa ou conferir outras reportagens em qualquer hora do dia, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.